Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje uma nova, como que eu posso dizer assim, quadro, novo quadro aqui no canal. Um quadro sobre histórias em quadrinhos. Você gosta de histórias em quadrinhos? Hoje em dia, quando a gente fala em histórias em quadrinhos, o pessoal lembra logo dos super-heróis Marvel, né? Que tá aí em voga, né? Mas existe uma grande produção de histórias em quadrinhos sobre guerra. Ela foi muito grande, principalmente nos anos 50 e 60. Por quê? Logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os quadrinhos de super-heróis foram os mais vendidos, as pessoas começaram, então, a enjoar dos quadrinhos de super-heróis, né? Eles voltaram a ter novo destaque, tanto, de novo, somente lá para o final dos anos. Lá pelos anos. Final dos anos 50, anos 60, quase o final dos anos 60. Mas durante aí entre os anos 50 e os anos 60, os quadrinhos de guerra foram os que mais venderam, junto com faroeste e outros gêneros. Também houve muitos filmes de guerra, decorrência da própria Segunda Guerra Mundial. E, e até hoje se produz muito quadrinho de guerra. Então esse novo quadro é para a gente falar de histórias em quadrinhos que tenham como temática a guerra. Eu até ia pegar alguns desses quadrinhos antigos, mas vou deixar para outro momento. Que eu tenho muito material desses anos 50, 60, 70 de quadrinhos de guerra. Vou falar de um quadrinho um pouco mais atual, que não é um quadrinho brasileiro, é um quadrinho japonês, em que aqui no Brasil foi publicado, né, pela HQM Editora, que é esse quadrinho aqui. Vou colocar aqui bem aqui para vocês. Esse quadrinho se chama Full Fighter. Tem o subtítulo Coração das Trevas. Na verdade, não é o subtítulo. São duas histórias que estão aqui nesse quadrinho que reúne três histórias. Eu vou comentar nesse vídeo as três histórias. Bom, esse quadrinho, além de ser um quadrinho de guerra, reúne um outro gênero de ficção que também é muito popular, que é a ficção ufológica, que traz aí um outro tema que também foi um tema que se despontou na cultura dos anos 50 e 60, que é a ufologia, que é a questão dos discos voadores. Então, eu vou comentar aqui essa primeira história chamada Full Fighter, que Full Fighter justamente são o nome que se deu a aparições de luzes não explicadas avistadas por pilotos na Segunda Guerra Mundial. Tem uma série de TV chamada Taken, que foi feita pelo Steven Spielberg, cujo primeiro episódio dela e é justamente começa com um avistamento que um piloto americano, durante um bombardeio, se eu não me engano é em Dresden, em algum lugar assim na Europa, avista uma luz que, no desenrolar da série, vamos saber que na verdade era um UFO, né? Um objeto voador não identificado, que na série vai ser identificado porque vai ser uma nave extraterrestre. Mas essa história de luzes inexplicadas, elas não ocorreram apenas no Ocidente, também ocorreram na Guerra do Pacífico. E é justamente isso, né, que esse quadrinho nos traz. Ele nos traz a visão dos japoneses, né, a visão do Seisho Takizawa sobre os Foo Fighters. Como essas aparições de OVNIs na Segunda Guerra Mundial também influenciou a cultura japonesa, né? Também esteve presente ali na cultura japonesa. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos da história. Eu vou comentá-la brevemente, sem dar muito spoiler, sem estragar para vocês a. Vamos começar aqui, ó, por esse quadro. Nesse quadro a gente está vendo um avião, né? A gente está vendo aí um bombardeio seguido por um Full Fighter, né? Que no caso um avião norte-americano. Bom, nós além desse, mas nós também temos aqui, né, depois, esse mesmo Full Fighter, ele é avistado por um piloto, né, japonês. Que ele estava justamente partindo para interceptar
esse bombardeio. Então, para quem gosta de história militar, né, eu chamo muita atenção para o contexto da história, porque é um contexto onde você tem desenhos maravilhosos de, dos aviões empregados durante a Segunda Guerra Mundial, e também o contexto da história é de revelar como foi a guerra aérea no Pacífico, né? A guerra aérea sobre o Japão. Então, ao mesmo tempo que ele empreende que ele traz, né, para a história em quadrinho a questão a paranormal, né, a questão dos UFOs, né, você tem momentos de batalhas, né, que são aqui desenhadas entre a Força Aérea Norte-Americana e a Força Aérea Japonesa. Então você tem aqui todo o contexto de como ocorreu a guerra. Ele fala muito de algumas coisas que chegam muito pouco aqui no Ocidente, para nós, assim, para a nossa literatura, né? Que ele vai falar um pouquinho, principalmente na cultura popular sobre guerra aqui, né? Que ele vai falar de tratados navais, ele vai falar também da questão de forças especiais do Japão, né? A gente geralmente conhece as forças especiais, né? Os grupos especiais do Ocidente, né? Principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos que agiram durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele vai falar também dessas forças especiais no Japão. Então, é um quadrinho muito interessante, tem todo também uma pegada paranormal, tem questões aqui, né, envolvendo os próprios ETs, mas tem todo este contexto militar também que é mostrado. Então, se você gosta de histórias militares, de histórias da Segunda Guerra Mundial, se você quer aí, curtir uma história que se passa no Pacífico, né, que mostra como foi a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, que, gente, praticamente, né, foi quase que uma outra guerra, né, travada entre o Japão e os Estados Unidos no Pacífico, foi quase que uma outra guerra, né, porque a Segunda Guerra Mundial quase foi, assim, bastante separada, né, de um lado a Alemanha e Itália contra a União Soviética, Inglaterra, França, Estados Unidos, e no Pacífico, Estados Unidos e Japão disputando, né? Então, eu recomendo esse quadrinho, tá? Recomendo mesmo essa história, uma história muito interessante. E se você gosta de ufologia, né, você também vai gostar dessa história, porque ele trata com muito respeito a temática ufológica, tá? Ele, se você, bom, não, se você não acredita nessa possibilidade, né, se você pensa dos discos voadores estarem presentes aqui na Terra, olha, você vai curtir a história do mesmo jeito, porque entra aí como um elemento que ajuda na história, você pensa aí como uma ficção. Se você gosta da temática ufológica também, além da temática militar, você vai gostar muito mais ainda da história. Então, é uma história bem interessante. Você vai acompanhar a vida, né, e deste piloto japonês que avistou o OVNI e como isso vai afetar toda a sua compreensão da guerra, do universo e tudo mais. A segunda história, gente, a segunda história é um clássico, porque a segunda história é O Coração das Trevas. Essa história, né, originalmente é um livro, né, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que se passa na África. E ela foi adaptada para o cinema. Ela foi adaptada justamente pelos norte-americanos, ela foi adaptada no filme Apocalipse Now, que se passa no Vietnã, né? Que é uma visão americana do livro. E aqui, essa história é uma adaptação japonesa, né, da mesma história. Bom, a história, se você já assistiu Apocalipse Now ou leu o livro, a história segue a mesma questão do livro, né? A história segue mais ou menos a mesma estrutura. Então aqui também um coronel japonês foi enviado, né, no caso aqui pelas florestas da Birmânia, né, ali quando os japoneses estavam se preparando ali para ocupar a Índia, tá?
foi enviado ali para a floresta da Birmânia. Ali ele se separou do grupo e tentou fundar uma nova, digamos assim, um novo grupo político ali, né? Uma nova nação separado do restante do Japão. Tem todo um trama que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa é a história geral. E um agente japonês é enviado, né, para saber o que está acontecendo e, na medida do possível, trazer esse coronel de volta e entender por que ele e os seus soldados, né, que estavam sob seu comando, decidiram então pela formação do que seria, né, um novo império ali, traindo então o governo japonês. Tá? Então, essa é basicamente é o contexto da história geral. A gente já viu isso em Apocalipse Now, né? Mas aqui toda a história é contada na perspectiva do Japão, e aqui também é apresentado um outro cenário de guerra, que é o cenário da guerra do Japão ali, mas com a intervenção japonesa ali, onde hoje você tem a Birmânia, onde hoje você tem ali aquelas nações do sudoeste asiático, que a gente quase não vê mesmo nos filmes, né? Nos filmes geralmente se concentra na ação japonesa no mar, na guerra com os americanos, né? Quase não tem literatura aqui no Ocidente, literatura que eu estou dizendo, literatura mesmo, entendeu? Quadrinhos, livros, etc. Não a literatura, digamos assim, técnica, né? Mas eu estou falando de literatura, mesmo assim, de histórias que são contadas neste cenário de guerra. E dá para acompanhar esse cenário, é bastante interessante, você acompanha todo ele na perspectiva, aqui no caso deste soldado, né, desse agente japonês que é enviado para lá, né, e como ele vai encontrar, né, esse grupo isolado lá, né, na Birmânia. Que ele fala, né, da questão, né, de construir uma nova nação, né? Então, toda essa história vai ser contada nessa perspectiva. E é muito interessante que, se você já assistiu em algum momento Apocalipse Now e leu o livro do Joseph Conrad, você vai ver que uma terceira versão, né, dessa mesma história. Eu até futuramente vou gravar um outro vídeo comparando essas versões, tá? Um vídeo só comparando essas versões. Vou retomar a obra do Joseph Conrad, eu assisti Conrad, vou reassistir Apocalipse Now e pretendo futuramente gravar um vídeo retomando, né, essas versões. Mas aqui a história é muito bem contada, você tem um cenário incrível e você acompanha então essas questões, né, que são colocadas aqui, e conhece um pouquinho mais da cultura militar dos japoneses, que o autor traz aqui bem, né? Questões como honra, como dedicação à pátria, como submissão ao imperador, como os japoneses viam a guerra, como eles também... A questão, aqui a gente tem uma cena, né, que os soldados japoneses estão também morrendo de fome, né? Todas essas questões que, que colocam, né, aquelas questões assim lógico que os japoneses foram os agressores, né? Mas que coloca aí que houve sofrimento de ambos os lados, logicamente, daqueles que estavam travando a guerra, como em toda a guerra. E nós temos uma terceira história nesse livro, que é uma história, nesse mangá, que é uma história muito curta, chamada Tanks, que é essa história aqui. E aqui nós vemos um tanque, né, da Primeira Guerra Mundial. Essa história, na verdade, ela vai apresentando só, né, deixa eu seguir aqui a ordem correta, né? Ela pretende apresentar diversos tipos de tanques, né, que aparecem ao longo da história militar. Eu vou mostrando aqui alguns desenhos. Então, para quem gosta, né, de tanques de guerra, essa história é um primor. É uma história curta, menos de 10 páginas, mas cada página pretende apresentar um tipo de tanque de guerra, né? Um tipo de... Cada uma vai apresentando uma, inclusive aí uma proposta futurista. Opa.
Bom, gente, é um mangá da HQM Editora, né? Vocês podem aí, então, adquirir o mangá, né? Deixa eu ver aqui. Aí, né? Vocês podem adquirir, então, o mangá, ler. É uma leitura muito boa, muito proveitosa. Se você não tem... Você está acostumado mais com quadrinhos ocidentais, nunca leu um mangá, né? Você dá uma chance. Você vai gostar. Dá uma chance. Agora, se você já lê mangá, né, principalmente os mais jovens aí que cresceram mais nessa cultura de mangá, e você não conhece essa obra, conheça. Se você não gosta de quadrinhos, você não é de ler quadrinhos, mas gosta de ler sobre questões militares, assistir filmes, gente, leia esse mangá, tá? Você vai gostar. São histórias militares muito interessantes, tá? Tem todo um contexto militar muito legal, tá? Leiam essa obra, ok? Então é isso, pessoal. Vamos fazer agora aquele pacotão básico aqui do canal. Gente, dá o like, é importante, tá? Faça um comentário. E principalmente, distribua o nosso conteúdo. Tá? Manda o nosso link aí para aquele grupo do WhatsApp dos seus parentes. Manda para aquele grupo da empresa. Manda para aqueles seus amigos que você sabe também que gostam de história militar, de quadrinhos. Tá? Compartilha o nosso vídeo, a gente agradece. Tá? Nós estamos pedindo essa ajuda para vocês. Nos ajudem a fazer o canal crescer. Agora o canal vai ter muito mais vídeo. Tá? Nós vamos ter aqui vídeos sempre, toda semana, 2, 3 vídeos. Então, ajuda a gente a fazer o canal crescer. Também, não se esqueçam aí de, na medida do possível, né, sempre voltar aqui no canal. Aperte o sininho, porque geralmente, às vezes, você não... Para você receber a notificação do canal, e se você ficar algum tempo sem receber notificação, vai lá, abre e vê se por acaso não aconteceu alguma coisa, aperta lá o sininho de novo, tá? Volte aí, dá esse apoio pra gente, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo.